Graça e paz, irmãos. Bom dia. Desculpe a rouquidão, eu estou acometido um pouco de garganta, mas não é, a voz não é assim não, é um pouquinho pior. Eu ia me apresentar como mineiro que sou, então vocês vão ouvir sou, ai, trem o tempo inteiro. Primeiras explicações antes da mensagem. Trem é tudo para mineiro. Tudo é trem menos o trem. O trem é troço. Aprendam isso. Quando vocês vão ver como mineiro, tudo é trem. Isso é trem, isso é trem, isso é trem. O trem mesmo é troço. Então, vai sair trem, sou e uai, está na benção. Você só perguntar depois o que significa, que a gente explica. Se bem que não tem explicação para o uai. O uai é uai. O uai é uai, uai. É assim que funciona. Amados, sou casado com a Thaís há 8 anos. Viemos de Lagoinha, Céu Azul, onde servimos a Deus com o pastor Cláudio lá. O pastor Cláudio, inclusive, é um pouco distante de onde o pastor Anderson pastoreava. Belo Horizonte é um pouco maior que Vila Velha, então a distância de uma igreja para outra era um pouco. Mas servimos a Deus, ao mesmo Deus, sob a mesma direção. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Vocês não têm noção como eu estou feliz de estar aqui. Há tanto tempo fazendo isso. Vamos supor que eu tenho 33 anos de idade, eu me converti aos 15. Já tem uma caminhada, mas o nervosismo continua o mesmo. O frio na barriga, há um peso, amados. A pessoa que se dispõe a falar, a pessoa que se dispõe a tocar, a pessoa que se dispõe a ser dentro da casa de Deus, ela tem que ter um peso. Você não pode vir aqui tocar o seu instrumento como se você estivesse indo almoçar na casa de um parente. Não pode ser a mesma coisa. Tem que haver uma responsabilidade, um peso. Muita gente quer ser sacerdote, mas pouca gente quer dar o ombro para carregar uma arca pesada. A arca era pesada, uma arca de madeira, coberta de ouro, carregando pedra dentro, e o sacerdote carregava no ombro. Há um peso. Então eu queria te agradecer por estar aqui. Quando a pastora falou, como é bom você estar aqui, ontem à noite você estava aqui, e agora você está, eu fico feliz, eu queria te agradecer por estar aqui. Obrigado pelo seu tempo. Se existe algo que o pastor Anderson falou semana passada sobre ansiedade, o que tem comido é o tempo. A gente já acorda, eu peço muito pela minha profissão. Eu já acordo, e muitas vezes, amados, isso é uma falha. Antes de orar, antes de dar um bom dia para minha esposa, eu pego o meu telefone e vejo se tem alguma mensagem de cliente. Quantas vezes eu dormi e não tive a sensação de ter dormido? Eu acordei com o mesmo, continuando a mesma linha de raciocínio que eu dormi. Ansiedade, tempo, a gente está lutando contra isso. Então eu quero agradecer o seu tempo. E eu quero sugerir a você otimizar o seu tempo. Então, se você hoje usa a sua Bíblia no seu celular, eu sugiro que você desligue o seu Wi-Fi, desligue os seus dados móveis, para que você possa experimentar tudo que Deus preparou para você nessa manhã. E que a ansiedade de ver aquela mensagem do WhatsApp, ver quem é. A não ser que você tenha algum caso específico. Tem mães, tem pais aqui, tem filhos que às vezes estão com os pais doentes, uma coisa do tipo que for muito importante. Eu sugiro que você desligue, para que você otimize algo que é tão importante, porque o tempo está passando rápido. Se algum jovem de Lagoinha, Céu Azul estiver vendo essa mensagem, eles vão lembrar. Toda vez que você vê eu fazendo isso aqui, é porque o seu tempo está passando. Ontem eu estava me convertendo, ontem eu estava me casando, vou fazer 9 anos de casado. Não parece, ela parece ter 15 de idade, graças a Deus. Quando eu fui me casar com ela, vou confessar algo, olha. A gente foi se casar, ela ficava muito assim, nossa amor, todo mundo acha que eu tenho cara de menina demais. O dia que vocês forem na minha casa, você vai ter o prazer de ver nosso álbum de casamento. E ela realmente parecia que tinha 15 anos de idade. Falei, calma filho, isso é investimento. Quando você estiver com 40, você vai estar com cara de 30. Crente tem que ser esperto, amado. Quando você estiver com 50, você está com cara de 40, então eu estou dentro. E aí eu estou acabado. Parece que eu rodei no minério. Mas Deus está dando graça, que ela está apaixonada ainda. Mas vamos orando para essa paixão permanecer. Amados, dando início à nossa mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta legítima a você. Todos nós temos uma ideia de pregação, todos nós temos uma ideia de crentes, principalmente um crente mais velho. Eu sei em quem eu tenho crido. Quantas vezes nós ouvimos esse bordão?
Quantas vezes eu sei em quem eu tenho crido? O cara pega só um pequeno trecho do texto de 2 Timóteo capítulo 1, né? O versículo 12 é enorme, mas lá no meio do texto é assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu quero fazer uma pergunta legítima para você: você sabe quem você tem crido? É uma pergunta legítima que eu me faço. Será que vivendo as coisas que eu vivo, eu tenho certeza de quem eu tenho crido? Eu creio na minha salvação. Eu quero dividir aqui, amados, um parênteses. Eu creio que Jesus veio como homem. Não é disso que eu estou falando. Jesus veio como homem, morreu como homem, ressuscitou para me salvar. Agora, as benécias dessa crença que eu tenho, em acreditar no Deus vivo, porque Jesus tinha que ter ressuscitado, e Ele ressuscitou. Porque Ele não tinha ressuscitado, não fazia sentido. Quando Paulo fala assim: ó morte, onde estão os seus aguilhões? Pôde prendê-lo. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4. Nós vamos ler sobre a história de uma mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 1. Amém? Todos acharam? Eu estou usando uma Bíblia NVI para posterior correção, uma coisa do tipo, se alguém quiser, se alguns textos estiverem diferentes, alguma palavra, eu estou usando a Nova Versão Internacional. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando muitos discípulos, mais discípulos que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez a mais para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade chamada Sicar de Samaria, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber um pouco de água. Os seus discípulos tinham da cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água de beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus, e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: que beber dessa água terá sede outra vez, mas que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha sede, nem precise voltar para tirar água aqui. Vamos ler lá os dois últimos versículos, o 25 e o 26. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amados, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa penetrar nossos corações com ela de uma maneira lacinante. Que o Senhor possa arrancar de nós tudo aquilo que não vem de ti. Através da tua palavra sejamos purificados, fortalecidos, firmados na fé. Ah, Deus, que o Senhor possa penetrar nossos corações, que o teu Espírito Santo em cada canto, e que arranque tudo que não vem de ti, e que nós possamos sair daqui mais cheios de ti do que entramos, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos a história de uma mulher, mas antes eu queria dar alguns detalhes. Nós vamos entrar aqui numa parte histórica, digamos assim, da Bíblia. Quero sua atenção nesses pontos. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam muito bem. E a gente vai questionar o porquê que os judeus e os samaritanos não se davam bem. A gente vai ter que retroceder uns 800 anos na história de Israel. O reino de Israel, ele só foi unificado sob o regime de 3 reis: Saul, o primeiro rei, Davi, o segundo, e Salomão, o filho dele. Quando Salomão morre,
se levanta Jeroboão, que não era filho de Salomão, ele era filho de um grande general, mas não era, e Roboão, que é filho legítimo de Salomão. Jeroboão, então, ele reúne as 10 tribos do norte e, de certa forma, forma o reino do norte, sobrando apenas Judá e Benjamim ao sul, com Jerusalém dentro do seu território. Parte histórica, tá, amados? Preciso explicar o porquê que os judeus não se dão com os samaritanos. A gente lê as coisas do Novo Testamento, aí está lá assim, e os judeus, depois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Mas por que eles não se dão bem? Vou explicar para vocês. O judaísmo, eles são muito ortodoxos. Eles são muito ligados como posso dizer, a purificação. Judeu só se casa com judeu. Eles não aceitam muito bem. A Bíblia ensina, né? Que vocês não vão tomar esposas da terra que vocês estão conquistando. E os caras tomaram isso para si e só se casavam entre si. Com essa separação, depois da morte de Salomão, formou-se o reino do norte, formou-se o reino do sul. 722 aproximadamente antes de Cristo, os assírios tomaram o reino do norte, venceram o reino do norte e levaram os caras cativos para a Síria. Levando eles para lá, eles adquiriram muitos costumes dos povos que os assírios vinham ganhando. Os assírios eram uma espécie de, era um império assírio, e eles iam ganhando territórios e juntavam todo mundo num lugar só. Primeira coisa, uma das formas que você tem de acabar com um povo vencido é destruir justamente a cultura que ligava ele ao passado. Então o que eles faziam? Eles pegavam uma mulher judia e casavam com um outro homem de outra etnia. Pegavam um homem de outro povo e casava, e assim eles iam miscigenando, iam misturando os povos, de forma que o laço sanguíneo não era mais tão forte assim. E o povo de Israel, o reino do norte conhecido como reino do norte, ou reino de Israel, e o reino do sul como reino de Judá, justamente por causa da tribo de Judá. Vamos lá, então vamos continuar. Os assírios levaram os caras para lá, e depois eles retornaram. Quando eles retornaram, o povo do sul já não aceitava mais eles como judeu legítimo. Na verdade, ainda não existia o termo judeu. Hebreus, que são os primeiros, israelitas, que eram todos juntos, e depois passou a se chamar judeu. O que houve engraçado é que 115 anos depois, os babilônios também levaram o reino do sul. Só que o reino do sul não se misturou tanto. Então os caras tinham uma ideia de que os verdadeiros judeus eram só o do sul. Por isso que eles não gostavam tanto do norte. Olha para você ver, pensa comigo. O legalismo deles fizeram mais de 700 anos de separação. De separação. Porque um trono tomado sem legitimidade, o cara não era filho de Davi para ser rei. Tá? O reino do norte teve tantos reis. Pega o livro de Crônicas, os 2 livros de Crônicas, os 2 livros de Reis, vocês vão ver que eram golpes de estado, chacinas, homicídios. Sabe o que significa, amados? Deus continua sendo Deus maravilhoso, amoroso, mas a natureza humana precisa ser trabalhada por Cristo o tempo inteiro. Não se engane. A pessoa que está aqui falando, ou a pessoa que está aí sentada, não tem tanta diferença. Não digo melhor, não tem diferença nenhuma. Todos pecamos e todos carecemos da misericórdia de Deus. Não se escandalize. Isso aqui é um texto histórico. Quero trazer vocês a parte histórica da coisa. Porque a gente sempre fala assim, o bom samaritano. Passou o sacerdote e viu o homem lá no chão, ninguém ajudou. Passou o levita, ninguém ajudou. Passou o samaritano e ajudou. Porque, cara, não dava, eles não se davam. O bom samaritano traz essa vergonha para as pessoas que estavam ouvindo, os judeus que estavam ouvindo, justamente porque eles não se davam. Então, como que uma pessoa que não gostava da outra cuidava da outra? Teoricamente, ele gostava. O sacerdote passou pelo ferido, não ajudou. O levita passou pelo ferido e não ajudou. E o cara que era samaritano ajudou. Ainda se tornava ainda mais vergonhoso para o sacerdote e para o levita que não tinha ajudado, porque o cara era samaritano. Então, vamos lá. Pelo fato deles terem se misturado tanto, os judeus da parte, do reino de Judá não consideravam tanto mais eles como judeus legítimos, devido à mistura que eles tiveram de DNA. Misturaram com outros povos, adquiriram costumes de outros povos, DNA de outros povos,
ídolos de outros povos. Então esses caras já não são legítimos mais, legítimos somos nós. E aqui ainda tem mais um agravante que eu quero falar para você. Jesus falando com a mulher. Jesus falando com a mulher. Mal, o marido de uma mulher falava com ela dentro de casa, quanto mais em público, quanto mais uma mulher que não era sua, quanto mais sozinho com ela. São várias quebras de paradigma que Jesus dá. Jesus falando primeiro com a samaritana, com a mulher, sozinho. Se bem que por ser um poço onde todas as pessoas pegavam água, eu lembrava que ele não estivesse sozinho. Mas o texto não retrata outras pessoas, então para mim estava sozinho. Se o texto não retrata, o achismo vai trazer a ideia de que outras pessoas também estavam colhendo ali. E aí eu volto eu sei em quem tenho crido. Porque a mulher, sabe aquelas pessoas que têm o péssimo hábito, e eu tenho esse defeito, de responder uma pergunta com outra pergunta? Jesus fala assim: mulher, me dá água de beber. Mas como que você, sendo um homem judeu, pede a mim que sou uma mulher samaritana? Ela já põe vários empecilhos que a sociedade impõe a ela. Como você, sendo homem, fala comigo? Como que você, sendo judeu, fala comigo? Tipo assim, o que vocês estão fazendo aqui? Eles foram tão inferiorizados. Se você continuar, nós vamos continuar lendo o texto, ela vai falar assim: porque a salvação vem dos judeus. E sabe por que a salvação vem dos judeus? Porque Jesus era judeu, só isso. Não tem explicação teológica. Não, por que a salvação vem dos judeus? Porque Jesus era judeu. Ponto. Por que Jesus pediu ela de água de beber? Porque estava com sede, cansado da viagem. Simples assim. Não tem muita explicação. Mas então, nós muitas vezes nos apegamos às coisas que nos circundam, as coisas que são nos impostas, e repetimos a frase: sei em quem eu tenho crido. Mas quando estamos diante de Jesus, nós percebemos tantas coisas em volta, que Jesus fala assim: me dá, e você fala assim: como que você, sendo um homem judeu, me pede de água de beber? Como que eu tenho alguma coisa para te oferecer? Existem coisas que Deus faz, existem coisas que a gente faz. Sabe qual que é a ideia de testamento? Contrato. O contrato de matrimônio. Eu tenho um contrato com a Thaís, eu tenho uma parte para me dar, ela tem uma parte para dar. É assim que funciona. Você vai casar, você vai entender. Você vai abrir uma empresa, você vai ter seus sócios, cada um tem uma parte do negócio. Jesus tem um contrato comigo. Ele deu a vida dele por mim e eu dou a minha vida por ele. Isso foi profetizado lá em Gênesis, quando mata um cordeiro. Lá quando Abraão vai sacrificar Isaac, era um filho pelo outro, mas Deus misericordioso não aceitava sacrifício humano, mas era um filho pelo outro. Eu quero o seu primogênito pelo meu primogênito. E muitas vezes nós não temos a ideia de que nós podemos oferecer algo. Você pode oferecer a sua adoração, você pode oferecer a sua vida. Quantas vezes nós aqui, porque amados, o meu ministério principal ainda é o ministério levítico. Vamos lá, amados, vamos adorar ao Senhor, dê a Ele. E você acha que é só um bordão do levita? Eu vou puxar uma sardinha para o meu lado, né? Você acha que é só um bordão do levita? Não é. É porque a gente entende que nós temos algo. Se Deus quisesse ouvir só um louvor perfeito, Ele ficava com os dos anjos. Mas Ele deu a vida dele não pelos anjos. Ele deu a vida dele para que o seu louvor pudesse subir, para que a sua adoração pudesse subir, para que a sua oração em comunhão com os seus irmãos aqui chegasse ao céu, mas a sua oração lá no seu quarto, quando ninguém está vendo, também chegasse. Que a sua oração do banho, dirigindo, também chegasse. Então aqui nós temos um paradigma, Jesus conversando com uma mulher. O mais legal é que o autor, ele não se exime, que ele fala assim, que os discípulos chegaram e viram Jesus conversando. Eu tenho para mim que ele escreveu com exclamações de espanto, com Jesus conversando com a mulher, porque não era comum, amados. A mulher era tão estimada, tão tirada fora do convívio, que se ela desse à luz a um filho, homem, ela tinha um período de purificação. Se ela tivesse uma filha, o período era dobrado. O período de regra, né,
das regras menstruais de uma mulher, ela não podia conviver no meio da família dela. Ela tinha que ser tirada do meio do povo. No templo não tinha espaço para a mulher. Ela só tinha o átrio da mulher. Ela só ia até um lugar. Ela não existia sacerdotisa. A mulher nunca ia poder sacrificar diante de Deus. Você está entendendo o que é isso? E Jesus chega e fala assim: filha, vem cá, me dá de beber. E a mulher já foi. Quantas vezes Jesus quer oferecer água viva para nós e nós olhamos apenas as circunstâncias políticas, sociais. Eu não. Deixa para o pastor Márcio, deixa para o André, deixa para o Cirilo, deixa para o Anderson. Deus vai usar eu. Tanta gente para Ele usar, para usar eu. Só que a salvação, ela é para todos. A vida com Deus, ela é para todos. Enquanto Jesus estava multiplicando pães, Ele não incomodou ninguém. Enquanto Jesus sabe quando Jesus começou a chamar o holofote para Ele, e as pessoas começaram a perseguir? Quando Ele começou a comer com publicanos, quando Ele começou a perdoar pecados. Aí, sabe por quê? Porque as pessoas que são legalistas, amados, elas precisam ela não gosta do pecador, mas se não tiver o pecador, ela precisa do pecado. Ela não gosta do pecado, mas ela precisa do pecador para mostrar que ela é melhor. E Jesus vem e quebra isso. Jesus fala assim: mulher, se você pedir, Ele vai te dar uma água que nunca mais você vai ter sede, e dentro de você vai jorrar para sempre, e para sempre, para sempre, para sempre. Nunca mais. Nunca mais. Amados, os textos bíblicos, eles não têm cronologia correta, mas eu não me lembro de um outro texto antes deste, onde Jesus se assume como Messias. Pelo contrário, muitas vezes Ele curava a pessoa e falava assim: vai lá e se apresenta, mas não fala que é eu não. Para essa mulher Ele fala assim: eu sou o Messias. Eu sou. E o testemunho de uma mulher nessa época não era válido. Isso explica muitas vezes o porquê que Pedro, quando Maria chegou e falou que foi no túmulo, o túmulo estava vazio, os caras correram lá para confirmar. Porque o testemunho de mulher não era válido. Então, será que você sabe em quem você tem crido? Será que muitas vezes as questões sociais que te circundam, elas te impedem de adorar? Será que as questões sociais e situações da sua vida, do seu dia a dia, te impedem de viver uma comunhão plena com Deus? E não se engane, amados, quando eu falo essa pergunta, eu faço essa pergunta para mim. É para mim que eu estou. Amados, a gente tende muito a cutucar a pessoa do lado e falar assim: fulano de tal devia estar aqui para ouvir isso. Quantos já fizeram isso? Eu já fiz. Obrigado, irmão, não me deixou sozinho nessa. Mas vou falar com você um negócio, amados. Quem está ouvindo essa mensagem é quem tinha que estar ouvindo essa mensagem. Aqui, se tivesse uma pessoa, é essa pessoa, porque Deus, Ele é onisciente. Ele sabe que cada um precisa de ouvir. Então não se engane, você não está aqui à toa. Você vai sair daqui sabendo em quem você crê, e sabendo a sua posição de filho, a sua posição de uma pessoa que as situações sociais vão te circundar, vão te atrapalhar, você não vai ver saída, mas mesmo assim as fontes de águas vivas vão jorrar dentro de você. Eu gostaria de agora que você lesse comigo o livro de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um cidadão daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago
com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda ao longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, voltando, aproximando-se da casa, ouviu a música e a dança. Chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci uma só ordem sua, mas tu nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este filho que esbanjou teus bens com prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Aqui nós temos exemplo de duas pessoas. Primeiro, o filho mais velho e o filho mais novo. Eu quero falar do filho mais novo, alguns detalhes sobre o filho mais novo. Primeiro, até hoje, eu tenho alguns irmãos aqui que são advogados, principalmente o cara que milita na área de família, ele entende que não existe herança de pessoa viva. Procede? Os advogados, né? Não existe herança de pessoa viva. Então, quando o filho mais novo fala assim: me dá a minha parte, é como se ele falasse com o pai dele assim: eu quero que você morra. Porque ele só podia receber a herança dele depois que o pai dele morresse. Eu quero que você morra, me dá a minha parte que eu quero ir embora. E ele gasta tudo levianamente. Quantas vezes recebemos o dom de Deus? Quantas vezes desperdiçamos a salvação que vem de Deus através da morte de Jesus com coisas tão levianas? Um dia conversando existem pessoas, amados, que tem algumas... Cara, tem gente que tem, por exemplo, vício em mentir. Tem gente que não consegue conversar com a pessoa sem inventar uma história. Quantas vezes trocamos a nossa salvação por um time de futebol? Quantas vezes trocamos a nossa salvação por um instrumento? Quantas vezes nós trocamos a nossa salvação por uma técnica? Levita um pouco de tempo já, como sou. Quantas vezes já vi situações do tipo: para tocar com tal pessoa eu toco, para tocar com aquela pessoa eu não toco. Ah, por quê? Porque o meu santo não bate com o santo dele. Eu já vi isso. Para tocar no culto de oração segunda-feira para 3 pessoas eu não toco. Para tocar domingo à noite, culto Santa Ceia, até briga. Aqui em Lagoinha de Vila Velha não é assim. Glória a Deus por isso. Mas quantas vezes nós perdemos a nossa salvação por bobeira? Quantas vezes nós deixamos de ver o melhor de Deus nessa terra porque nós não perdoamos o nosso irmão? O perdão te tira do céu, amados. A falta dele te tira do céu. Sabe por quê? Porque quando você ora o Pai Nosso, se você não perdoar o seu irmão, você está lendo a sua própria sentença de condenação. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. E se você não perdoa? Vamos por inferência. Então, amados, quantas vezes nós somos o filho mais novo? Nós pegamos o dom que Deus nos dá e desperdiçamos
Muitas das vezes dentro da igreja desperdiçamos, muitas vezes fora da igreja, com nossas amizades, com nossas atitudes. Eu me incluo nisso. Muitas vezes nós deixamos de viver o melhor do nosso Pai, porque escolhemos estar longe do nosso Pai. Mas eu quero chamar a atenção principal aqui para o filho mais velho. Já que o tema da mensagem é eu sei em quem eu tenho crido, vamos chamar a atenção para o filho mais velho. Primeiro, a gente tem a ideia de que o filho mais velho não recebeu a herança. Para quem gosta um pouco de estudar, né, as questões históricas da Bíblia, as questões antropológicas da Bíblia, vai perceber que existia o homem, o pai na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, ele era uma figura central da casa. Tudo passava pelo pai. O pai podia vender a filha. Nós estamos falando das mulheres do Velho Testamento. Até 12 anos o pai podia vender a filha, para você ter uma ideia. E ela casava com quem o pai escolhia. Então, só para vocês sentirem o drama. O pai era a figura central. E quem era a segunda pessoa mais importante da casa? Vocês vão me dizer hoje que era a mãe. Não era o irmão mais velho. Masculino, tá? Masculino. Era o irmão mais velho, o homem mais velho. A segunda pessoa mais importante da casa era o irmão mais velho. E esse texto traz alguns detalhes que a gente não percebe. Primeiro, o irmão mais velho deveria ter tomado partido em favor do pai, quando o irmão mais novo se levantou. Primeiro, o irmão mais novo nunca teria coragem de falar isso com o pai dele. Eu quero que você morra, porque eu quero a minha parte e ir embora. O irmão mais velho ficou calado. E o irmão mais velho também recebeu a parte dele da herança. Ele foi conivente com o irmão mais novo. Olha o versículo 11 no final. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Sua Bíblia está aí, eles também, no plural? Entre eles. O irmão mais velho, ó. Aqui a gente vai trazer então algumas questões quando ele fala que esse filho mais novo, lá no versículo 31, esse seu filho mais novo gastou tudo que você tinha. Sabe por quê? Uma das coisas é porque ele percebeu o seguinte: Amados, o irmão mais velho, ele recebia porção dobrada. Vamos dar um outro adendo aqui. Eu espero não estar ficando muito confuso. Se estiver ficando confuso, balança a mão assim e a gente volta de novo. Mas o irmão mais velho, ele recebia porção dobrada. Quantas vezes nós oramos pedindo a Deus porção dobrada? Deus, eu quero a porção dobrada. Sabe por que ele recebia porção dobrada? Se todos os filhos fossem receber R$50 de herança, ele receberia 100. Porque como o pai tinha partido, ele ficava responsável pelos irmãos mais novos. É só por isso que ele recebia a porção dobrada. Então se você ora a Deus, Deus me dá a porção dobrada, aí Deus te dá a porção dobrada. Você compra um violão melhor, você faz uma aula de canto, seu salário dobra, você compra um carro, a porção está vindo toda dobrada. Aí quando o seu irmão mais novo precisa, você não quer tocar com ele, porque ele não toca tão bem. Você não quer cantar com ele porque ele não canta tão bem. Está chovendo, o irmão mora do lado da sua casa, mas você deixa ele de ônibus. Aí não funciona, porque a porção dobrada é para aqueles. Aí você fica assim: Deus, eu oro pedindo porção dobrada, ele nunca vem. Mas será que seu coração está receptivo para cuidar dos irmãos mais novos? A preocupação do irmão mais velho aqui era a seguinte: quando o senhor morrer, a minha parte da herança que eu recebi, eu ainda vou ter que cuidar desse cara que gastou tudo. Eu estou com o senhor trabalhando, olha bem, olha o que ele fala: eu estou trabalhando para o senhor como escravo esse tempo todo, e você nunca me deu um nada para festejar com os meus amigos. O pai fala com ele assim: tudo que eu tenho é teu. Você não sabe quem é o seu pai. E quantas vezes como irmão mais velhos nós somos assim, servindo a Deus por obrigação, por medo. O mais interessante de Jesus, uma das coisas que mais escandalizou os judeus da época, é que a lei mosaica, ela é toda de obrigações. Ganhou um neném, se for rico, um cordeiro, se for pobre, 2 pombas. Era assim, é obrigação, é lei. A lei funciona para que você cumpra. Não tem meio termo. Jesus fala assim: se alguém quiser, se quiser me seguir,
Se quiser. Se quiser. Amados, tudo que eu tenho é teu. Olha a resposta do pai. Meu filho